meus irmãos queridos, muito boa noite a todos. Estamos aqui novamente reunidos para dar continuidade à assistência de socorro espiritual da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Antes de nós fazermos a nossa preparação, a nossa prece e o passe, eu vou deixar um recadinho para vocês, que todos os vídeos que nós já fizemos estão no canal do YouTube Fraternidade Espírita Amor e Caridade, podem ser vistos e podem ser compartilhados a qualquer momento que vocês desejem, e que nós temos também o Facebook da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, e convidamos a todos para visitar o nosso Face, porque ali nós teremos os nossos recadinhos, nós vamos ter ali mensagens, nós vamos avisar quando nós teremos eventos da casa, então é muito importante que todos vocês venham visitar o nosso Facebook também. Então, recados dados, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos serenando, vamos respirando fundo, elevando os nossos pensamentos. Esse é o nosso momento, calmamente. Senhor, nós agradecemos por este momento, agradecemos a vós, pela espiritualidade amiga que está aqui conosco, cuidando de nós, nos auxiliando. Agradecemos a Deus o dom da vida e as oportunidades de aprendizado. Pedimos ao Pai que estes nossos momentos, esses nossos minutos sejam minutos de muito entendimento, de muita paz, que nós possamos estar com as nossas mentes abertas ao conhecimento, que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar com o socorro que nós necessitamos. E vamos assim nos colocando calmamente, sob os cuidados desses nossos irmãos que vão nos ofertar o passe, que vão com as suas mãos estendidas na nossa direção, deslizando as suas mãos desde o nosso coronário, passando até os nossos pés, retirando tudo aquilo que não contribui para o equilíbrio, aquele peso, as nossas tensões, auxiliando na depuração das energias, desfazendo os nós energéticos, reequilibrando através da retirada dessas energias negativas, as nossas células, o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual. E que esses nossos irmãos, após esta limpeza, possam ir com as suas mãos estendidas ao alto, captando as mais sublimes energias, os fluidos salutares que a espiritualidade preparou para nós. E que eles possam com as suas mãos ir despejando sobre nós, depositando todas essas bênçãos sobre o nosso coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, nosso cardíaco, depositando essas energias salutares no nosso gástrico e no nosso esplênico, no nosso abdominal,
no nosso básico e genésico, descendo pelas nossas pernas, indo até os nossos pés. Que esses fluidos salutares possam nos auxiliar para que nós tenhamos mais organizados condições de tomar boas decisões, de ter saúde, de cultivar bons pensamentos, de não deixar o pessimismo, a ansiedade tomar conta de nós, juntando com a nossa vigilância, com as nossas orações e com o olhar amoroso de Jesus sobre nós, que nos dá a certeza de que estamos sempre protegidos, amparados, graças a Deus. Então vamos lá, meus irmãos, falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11. O título do capítulo 11 é Amar o Próximo como a Si Mesmo. E nós vamos falar sobre o item 12, que foi escrito por Pascal Sens em 1862, sobre a fé e a caridade, item 13, Espírito Protetor, Cracóvia, 1861, e caridade com os criminosos, Elizabeth de França, Havre, 1862. Falaremos sobre o item 14 e o item 15 também. Convido a todos que leiam o Evangelho para poder ter um entendimento maior da lição. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, não existe lição mais ou menos importante. O bom entendimento de todas as lições do Evangelho traz ali para nós uma bagagem, um alicerce de informações que nos eleva moralmente para que nós tenhamos entendimento sobre por que estamos aqui, autoconhecimento e que nós tenhamos também o fortalecimento para poder tomar boas decisões, mesmo que essas decisões muitas vezes exijam de nós uma persistência, uma perseverança muito grande. Tem muito a ver, inclusive, com este título da caridade com os criminosos. Então, vamos lá, meus queridos. Vamos começar. Muito bem. A fraternidade, ela deve ser o sentimento que envolve os homens. Esse sentimento é aquele que todos nós deveríamos ter por todo e qualquer irmão nosso que compõe esse grande grupo chamado humanidade. Esse sentimento de fraternidade que é de nós amarmos os nossos irmãos, de nós sermos benevolentes, indulgentes, preocupados, de sermos ativos em proporcionar o bem, em aliviar as dores, ele deve acontecer para com todas as pessoas, independente do país em que elas tenham nascido, da religião que elas tenham abraçado, da cor da pele, do partido político, enfim, todos nós temos que nos amar como irmãos, independente das nossas outras opções que compõem o nosso, é lógico, o nosso livre-arbítrio nos oferece essa possibilidade, né? Mas, olha, um exemplo tão banal, nós vemos pessoas que muitas vezes torcem para times de futebol diferentes e as pessoas se tornam insensíveis, violentas, arrogantes, porque imaginem, a pessoa torce para um time diferente do que o dela,
porque a pessoa tem um partido político diferente. Então, isso é uma coisa tão descabida que nós ainda temos que evoluir muito moralmente e ampliar os nossos horizontes, olhar além da superfície para entendermos que somos todos, absolutamente todos, desde o mais infeliz até o mais feliz, até aquele fisicamente pela sociedade dado como o mais belo ou aquele que tem menos beleza, somos todos irmãos e devemos ter postura amorosa, fraterna e ativa em proporcionar o bem para os nossos irmãos. Esse sentimento, ele faz com que pratiquemos a caridade sem reservas, avaliando que todos os homens, bons ou maus, viveram ou vivem a sua parcela de sofrimentos que irá influenciar na maneira de ser daquela pessoa. Então, meus queridos, nós vamos ter pessoas que são diferentes, que vão ter experimentações na vida, diferentes oportunidades diferentes, formação cultural, religiosa diferentes e que vão viver cada qual a sua experiência evolutiva, a sua experiência reencarnatória, vivendo com pessoas ou meios muito propícios ao progresso ou até muito oposto no ambiente inóspito mesmo, né? E todo esse conjunto de coisas vai formar aquele ser, aquela individualidade. Então, quando nós olharmos uma pessoa e antes de nós fazermos um julgamento sobre se ela é boa, se ela é má, se ela é digna ou indigna, até das felicidades, das bênçãos de Deus, nós temos que entender que ali há um ser com um presente, mas com um passado que resulta em ações dele que nós desconhecemos. Por isso, meus irmãos, muito, muito, muito cuidado com o julgamento. O que nos fortalecerá no auxílio aos maus é a nossa fé. Então, assim, por exemplo, quando nós temos fé de que aquela pessoa que está ali na nossa frente e que nós temos oportunidade de oferecer auxílio, de prestar uma caridade para ela e dentro de toda a nossa avaliação deste momento, bem entendido, nós consideramos que ela é uma pessoa má, ela é um criminoso, um ser inferior moralmente. Muitas vezes tudo isso vai nos desestimular de que nós pratiquemos a caridade, que nós tenhamos ali um olhar amoroso, um olhar de bondade, um olhar de perdão para aquele nosso irmão. Mas quando nós somos alicerçados pelo conhecimento, quando nós temos a certeza que existe este ser que é pura bondade e sabedoria, que comanda a tudo e que tudo vê e que vai ter a maneira correta de trazer ensinamento àquele irmão como ele de fato necessita, porque nós não somos capazes de avaliar isso, né? Somente Deus. Então, quando nós temos essa fé de que aquele nosso irmão está sendo supervisionado e que, vamos colocar dessa forma, a justiça de Deus diante das faltas que ele possa ter cometido vai existir e que não cabe a nós não temos que levantar essa bandeira e falar assim, não, então eu estou vendo, eu te avalio, eu te julgo e eu faço valer ali a sentença, então você não vai receber as benesses, eu não vou perdoar, você não vai ser envolto em amor. A gente não tem condições de avaliar isso, somente Deus. Todo o nosso julgamento é pretensioso, é orgulhoso, é arrogante, nós não podemos fazer isso. Nós devemos amar a todos, meus queridos, todos. Os criminosos são criaturas de Deus,
como é o mais generoso dos homens. Vocês podem ter certeza disso. Que, segundo os conceitos da sociedade, aquela pessoa que pode ter ali uma conduta mais reprovável possível, de maior crueldade, um déspota, um tirano, um genocida, aquele espírito, aquele ser, ele é tão filho de Deus como os espíritos mais elevados, de mais alta envergadura, capazes de cometer os atos mais generosos em favor da humanidade. Somos todos, nós tão imperfeitos, esses espíritos maravilhosos e aqueles que têm atitudes tão absurdamente cruéis e reprováveis, todos igualmente criaturas de Deus, filhos amados, igualmente por este Pai de infinita e sábia bondade. Será, meus queridos, que esses nossos irmãos conheceram a Deus como nós? Será que nós podemos julgá-los? Porque é assim, nós aqui estamos falando numa assistência espiritual de uma casa espírita, que tem estudos, nós temos os livros, o Evangelho, livro dos Espíritos, livro dos Médios, as obras muito importantes do Espiritismo, as casas oferecem cursos, nós temos palestras inúmeras, né? Basta num telefone a gente ver a palestra. Então, nós temos todo um acesso a informações que nos enriquecem e trazem ali subsídios para nós sermos pessoas em fé melhores pelo conhecimento, pela razão, tá certo? Esses nossos irmãos, muitas vezes, eles não tiveram acesso a tudo isso. Essa noção de uma moral elevada, do certo e do errado, do que é cruel, isso tudo foi sim sendo ensinado para nós. Aí você pode falar assim, mas eu já, desde pequenininho, eu já sabia que a gente tem que amar a natureza, que nós não podemos judiar de um animalzinho, mas muitas vezes isso foi deixado para nós, esse ensinamento não é desta encarnação, já foi coisas que a gente foi aprendendo ao longo das nossas outras experiências encarnatórias. Muitas vezes esses nossos irmãos não tiveram acesso a isso, ainda não tiveram acesso, ainda, mas terão, porque o sol nasce para todos. No momento adequado, esta luz maravilhosa que é o conhecimento vai se abrir para todos. Como um dia se abriu para nós termos acesso às coisas dessa doutrina tão abençoada. Então, por exemplo, será que qual de nós que acredita na reencarnação, que acredita na lei de causa e efeito, que o que vamos fazer hoje, né, vai nortear a nossa vida na próxima encarnação ou até antes da próxima encarnação no plano espiritual? Será que quando a gente pensa na lei de ação e reação, de que todos nós seremos responsabilizados pelos atos que fizemos, tanto atos bons, tanto atos ruins, e pelo bem até que não fizemos? Será que essa noção de que nós teremos ali o nosso momento de sermos chamados, olha, vem aqui, vamos conversar, você fez isso, você não fez isso, será que essa noção de que nós seremos responsabilizados em algum momento não é o freio para as nossas tendências e também o estímulo, o empurrão para nós nos tornarmos pessoas melhores? E se a pessoa não teve acesso a todos esses conhecimentos, será que ela vai ter esse mesmo estímulo que as pessoas que já estudaram tiveram? Existe no Evangelho uma frase ali, uma citação,
que eu achei muito interessante, que fala assim que Jesus é o freio para as más tendências. O que isso quer dizer? Não é só a pessoa, o exemplo de Jesus, é tudo que Jesus trouxe como informação para nós, que nos alerta. Olha, meu amigo, acorda para a vida, vamos que já chegou o momento. O planeta está se transformando. Vamos fazer as coisas boas para merecer, inclusive, ficarmos neste mundo melhor, né? Vamos ser pessoas melhores, porque é o seguinte, lá naquele computador que nós não vemos, mas que é extremamente capaz, está ali o nosso relatório do que nós fazemos. Isso nos estimula. Se a pessoa não tem essa noção que nós temos, quem sabe ela também não se sinta estimulada pela falta desse conhecimento. Não devemos julgar as pessoas, os criminosos, as pessoas que nós consideramos pessoas más. Porque tão severamente, meus queridos, como nós fizermos esse julgamento, seremos julgados também. E assim, nós necessitaremos muito da indulgência dos bons espíritos para os nossos erros, pois há crimes, meus queridos, para Deus que não são nada para a avaliação tão tendenciosa dos homens. Então, nem tudo que está ali nos códigos penais, nas leis, de acordo com cada cultura, com cada sociedade, nem tudo o que pode ser considerado como um crime, né, para com um outro ser humano, está nesses códigos legais. Está nos códigos morais, que nós todos vamos aprendendo e refinando, vamos melhorando moralmente. Então, veja só, se nós formos tão assim, né, aguçados em observar, em criticar, em negar o auxílio, porque no nosso julgamento achamos que aquela pessoa não é merecedora, não há dúvida nenhuma, nós seremos julgados com a mesma severidade e mais severamente, porque todos nós já estamos tendo, inclusive, contato com os ensinamentos da doutrina de Jesus. A caridade sublime, a mais bela caridade ensinada por Jesus, ela também está em oferecer para aquela pessoa que a sociedade julga como não merecedora de absolutamente nada, palavras, preces, palavras de amor, consolo e encorajamento. Quando você pega uma pessoa que cometeu erros que a sociedade condena, não vou qualificar o erro nem quantificar a gravidade, mas quando você pega esta pessoa e você dá a ela ali a sua atenção, o seu carinho, você traz a ela o ensinamento do Evangelho, palavras que fazem ela pensar no bem, em ser melhor, que há um futuro que o aguarda, que a vida não acaba e que nós temos ainda a oportunidade de nos renovar e sermos melhores, você está fazendo a caridade mais sublime de todas. Que, inclusive, o resultado de todo este cuidado, este empenho para com aquele irmão, pode ser que seja, e normalmente é o que acontece, é que gradativamente ele vá mudando o foco da vida dele e ele consiga enxergar lá na frente. Quem, meus irmãos? Deus. E a ele mesmo como uma pessoa com condições de ser um filho melhor desse nosso Pai querido e um irmão melhor ainda de todos nós,
de todos nós seres humanos. Olhem bem a nossa responsabilidade, porque quando nós julgamos o nosso irmão e nós desestimulamos de auxiliar, ou quando vemos alguém querendo auxiliar um irmão criminoso e temos uma atitude de desdém ou de não encorajar a pessoa, as nossas responsabilidades, tanto em dificultar que aquela pessoa que quer ajudar pratique a caridade, quanto em perder a grande oportunidade de fazer aquele irmão ter uma noção, uma visão da vida que pode renovar, modificar totalmente o destino dele, as opções que ele vai fazer. Então, toda a palavra tem um peso, tem um efeito, toda a intenção também tem. Então, tenhamos palavras produtivas, otimistas, palavras otimistas para o progresso e tenhamos sentimentos com relação àquele nosso irmão. E não nos esqueçamos, queridos, quem lembra o que foi na outra encarnação ou nas outras? Quem é que pode atirar a primeira pedra em qualquer pessoa? Será que se nós tivéssemos acesso aos nossos registros reencarnatórios e nós pudéssemos ver o que fizemos, quem sabe ficaríamos diante da falta do irmão um tanto quanto envergonhados. Então, vamos olhar com muita atenção para essa situação dos nossos irmãos da caridade para com os nossos irmãos criminosos. Por que Deus permite criminosos entre nós? Porque este convívio nos trará experiências que serão aprendizados importantes. Do que? O exercício do perdão, a perseverança, a prática de caridade, fazer o bem sem olhar a quem. Tá certo? Então, a gente tem que entender que muitas vezes nós temos ali diante do sofrimento, às vezes diante do contato que não é tão agradável com pessoas que nós não gostamos de estar porque reprovamos as atitudes, nós temos ali um grande local, um laboratório enorme, maravilhoso da prática da caridade e da evolução espiritual. Então não percamos tempo, vamos exercitar o que? O amor, sempre o amor, perdão e caridade. Se o criminoso, queridos, se o criminoso estiver em perigo, eu sei que aquela pessoa está em perigo, nós devemos nos esforçar para salvá-lo? Por que eu tenho que fazer isso? E, inclusive, muitas vezes, será que para salvá-lo eu posso até chegar numa situação de ter que colocar minha vida em risco? Será que eu devo fazer este esforço para salvar um criminoso? Muitas vezes até sabendo que esse nosso criminoso pode reincidir no erro. Nós devemos, diante de um perigo iminente que pode causar a morte do corpo físico daquele nosso irmão, simplesmente fazermos vista grossa, olha para o lado, muda o caminho, muda de calçada e não auxiliar o irmão que está ali passando um perigo de vida? Será, queridos, que essa é a conduta que Jesus nos estimula? Será que Jesus negaria a palavra amorosa, o afago, as atenções a um criminoso? Pois não são esses que merecem mais e mais as atenções do Pai? Então, meus queridos, nós temos sempre que auxiliar, seja qualquer pessoa, e inclusive os criminosos, porque existe todo um processo muito interessante quando a pessoa está naquele momento em que ela está prestes a perder a vida, num perigo muito grande, de um acidente, de uma doença, de uma fatalidade. Às vezes, naquele momento, diante daquele estresse, daquela situação limite,
porque ela vai perder dentro da mente dela a vida do corpo físico. Passa pela mente dela tudo o que ela fez de errado, todas as oportunidades perdidas, todos os desejos de melhora. Se abre como uma janela em que ela pode vislumbrar toda a existência dela. E às vezes é isso que ela necessita para, depois que você auxiliá-la e salvá-la, se tornar uma pessoa melhor. E é bem provável que esse nosso irmão caia de joelhos agradecendo a você pelo auxílio, mas nunca faça pensando neste retorno. Para nós temos que fazer o melhor, ajudar a pessoa nessa circunstância, porque é o correto. E o correto é o que enche o nosso coração de alegria, é o que deixa a nossa consciência tranquila e serena. Fiz porque era o melhor. Não fiz assim, fiz por mim, porque eu mereço fazer a coisa certa. E fiz por ele também, mas primeiramente porque fazer o bem é o que nos agrada, é o que nos preenche. Tem aqui um parágrafo bem pequenininho. E eu vou ler para vocês a respeito dessa questão das pessoas que nós julgamos que eles não merecem a nossa atenção, o nosso trabalho, o nosso perdão, o nosso empenho em auxiliar. Fala assim, olha: começai por dar o exemplo vós mesmos, nós todos. Sede caridoso para com todos, indistintamente. São palavras do Evangelho. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém, que são aquelas pessoas que vão reprovar as suas atitudes de atenção, de caridade para com os criminosos. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino, no reino de Deus, ele separa o joio do trigo. Então não cabe a nós fazer essa separação. É bem entendido, meus queridos? Como é assim? Nós vamos falar assim: você vai conseguir amar igualmente uma pessoa que cometeu crimes graves e uma pessoa que tem ali uma conduta amorosa, caridosa? Você vai ter ali uma confiança de estar com aquela pessoa, de, por exemplo, expor a sua família ao convívio de um criminoso, como você fica à vontade para expor a sua família, de estar junto com uma pessoa que é generosa, moralmente no seu conceito é elevada? Não, não é isso que o Evangelho está pedindo. O Evangelho está pedindo para que você entenda que existem relações amorosas que são muito sagradas para nós e pessoas que nos despertam muito a confiança e que moram dentro do nosso coração ali, encravadas de uma maneira muito, muito permanente, mas que nós temos que amar, dar oportunidade e não desejar o mal para aquela pessoa. Porque quantas vezes nós ouvimos pessoas falar, e infelizmente até nós em alguns momentos falamos, ou se não falamos por pudor, pensamos assim, né? Quando você vê uma coisa muito chocante, você pensa assim: tomara que ele sofra. E não é isso. O tomara que ele sofra, como vai ser, se for esse de fato o aprendizado que ele vai ter, só a Deus é que cabe isso. Nós temos que pedir, é sempre assim: tomara que ele entenda. Tomara que ele aprenda, tomara que este meu irmão em Deus se torne uma pessoa melhor e que eu possa ter a sabedoria de observar as oportunidades de caridade e eu possa agarrar, porque ser caridoso é de Deus. Tá bom, queridos? Vamos pensar um pouquinho a respeito. Convido todos a pensar. É uma lição muito intrigante, assim, quando você começa a estudar, ela faz a gente ficar pensando em posturas da gente, é só como todas, né?
que a gente fala, acho que eu falo isso toda vez que eu faço o vídeo. Isso aqui faz a gente pensar nas nossas atitudes. Todas elas fazem. Mas essa daí da caridade com os criminosos faz a gente se questionar bastante sobre pensamentos e posturas que nós temos. Tá bem? Então vamos fazer as nossas vibrações e nós vamos começar agora a exercitar essa caridade para com todos os nossos irmãos. Então vamos, queridos, fechando os nossos olhos. E nós vamos nesse momento, envolvidos por esses sentimentos de amor, de paz, envolvidos pela figura, pelo exemplo, pelo rosto de Jesus nas nossas mentes. Vamos ir buscando dentro de nós, como se escava numa mina e a gente vai buscar pedras preciosas. Vamos procurar dentro dos nossos corações o mais sublime dos sentimentos, o mais valoroso, o mais puro, que é o sentimento de amor profundo. E vamos direcionando este amor para que a espiritualidade amiga possa transformando tudo isso que brota de dentro de nós, transformando em abraços, e que cada irmão, Senhor, julgado pela sociedade como um criminoso, possa receber um abraço de todos nós nesse momento. Que cada pessoa que está numa penitenciária, que é considerado uma pessoa má pela sociedade, possa receber o nosso abraço, levado pela espiritualidade, e que o seu potencial, o seu efeito seja muitas vezes aumentado, para que com esse nosso amor eles tenham, Senhor, forças para entender a vida como ela realmente é, se melhorarem, buscarem dentro deles aquela semente divina que Deus colocou dentro de todos nós no momento da criação, que é a da inteligência, do amor, que eles possam receber nesse momento, meus queridos, a visita de todos os irmãos da espiritualidade, que possam abraçá-los de uma forma paternal, de uma forma maternal, como a mãe pega o filho no colo e lhe indica o caminho. E pedimos humildemente, Senhor, por todos nós, para que nós tenhamos, Pai de infinita bondade e forças, para sermos pessoas melhores, e que nós tenhamos a perseverança de colocar em prática tudo isso que nós conversamos esta noite. Vigilância, não percam a oportunidade da caridade. Não esqueçam, fora da caridade não há salvação. São palavras do Evangelho. Senhor da vida, muito obrigado. Nós te agradecemos por este momento, que nós tenhamos uma semana repleta de experiências produtivas, enriquecedoras. Que Jesus esteja com todos nós, que haja paz, que haja tranquilidade no lar de todos. Que Deus abençoe a todos nós, muita paz a todos.